Olá, turma, professor Anderson aqui com vocês. Nesta aula vamos estudar o conjunto dos números reais. Em aulas anteriores já fizemos uma revisão sobre conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais. Nesta aula vamos analisar o conjunto dos números reais. Mas antes disso, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber novos vídeos, dá um like no nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos então observar a definição de números reais. O conjunto dos números reais, representado por R, é a união dos números racionais e dos números irracionais. Assim, todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais são números reais. Observe aqui por esta representação, temos então que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, que é representado por Z. O conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais, que é representado por Q. Este conjunto dos números racionais, que é esse todo aqui, unido ao conjunto dos números irracionais, racionais é uma coisa, irracionais é outra, a união dos racionais com os irracionais forma os números reais. Vamos traduzir isso para números para ficar mais fácil. Os números naturais é o conjunto formado pelo zero e pelos números positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e assim pensamos infinitamente. O conjunto dos números inteiros é formado pelo zero, pelos negativos e pelos positivos. Então temos os números, vamos pensar vindo dos negativos para os positivos. Então temos infinito no sentido negativo, aí vamos, menos 3, menos 2, menos 1, chegamos no zero e passamos para infinito nos números positivos. Mais 1, mais 2, mais 3 e o conjunto continua. Este é o conjunto dos números inteiros. Perceba então que os números naturais, que são o zero e os positivos, está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, naturais, que é representado por N, está dentro de Z, que é o conjunto dos números inteiros. Aí o conjunto dos números inteiros está dentro dos números racionais, que é essa bolinha maior, representado pela letra Q. Q lembra quociente, ou seja, divisão. O conjunto dos números naturais são aqueles números que podem ser escritos na forma de uma fração. Por isso que falamos da divisão, pois uma fração é uma divisão do numerador pelo denominador. Então, o conjunto dos números racionais é aqueles que podem ser representados por frações. Qualquer número inteiro pode ser representado por uma fração. Por exemplo, menos 2 é um número inteiro. Ele pode ser representado pela fração menos 2 dividido por 1. Por isso que o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. Além das frações, os números racionais também podem ser representados por decimais exatos, que são aqueles números com vírgula, por exemplo, 2,5, e também pelas dízimas periódicas, que são aqueles números representados por vírgulas e um período de repetições e os 3 pontinhos da reticência. Por exemplo, o número 2,777 e infinito. Então, este é um número chamado dízima periódica simples. Temos também outro tipo de dízimas periódicas compostas. Exemplo, o número 0,1555 e aí os 3 pontinhos da reticência. Então, este número é uma dízima periódica composta, pois tem a repetição dos números que foram citados, dos 5, mas tem um número depois da vírgula que não se repete, que é o 1. Aí temos, então, o conjunto dos números irracionais, que são aqueles números com vírgula, com reticências e que não têm uma repetição. Em outras palavras, vamos trabalhar, então, aqui representando os conjuntos naturais. 0, mais 1, mais 2, mais 3, e este conjunto é infinito. Inteiros. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2,
mais 3, e este conjunto também é infinito. Racionais. Os racionais são formados por todos estes números aqui. E além deles também, ele é formado por frações, que estes números podem ser escritos em forma de frações. E além das frações, os decimais exatos. Exemplo, 2,5. E também as dízimas, por exemplo, 0,333 é uma dízima periódica simples. E eu vou colocar aqui uma outra dízima, a dízima 0,1555. É uma dízima periódica composta. E ainda temos o conjunto dos números irracionais. São aqueles números com vírgula que não tem muito sentido. Por exemplo, 0,358,7,9,6. São números que você não vê uma lógica de repetição depois da vírgula. Então, esses conjuntos, todos esses três aqui, naturais, inteiros, racionais, juntamente com os irracionais, forma o conjunto que chamamos de números reais. Por isso que o símbolo tem naturais, inteiros e racionais, que formam um só conjunto na união dos três, já que naturais está dentro dos inteiros e inteiros está dentro dos racionais. Esse conjunto dos racionais unido aos irracionais forma o que chamamos de conjunto dos números reais. Ok? Façam os exercícios, bons estudos e até a próxima aula.